Sobram empregos e faltam trabalhadores especializados. Esse é o retrato de um país que cresce no ritmo de tigre asiático. O Instituto de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde já formou cerca de 17 mil profissionais em 10 anos. As pessoas são as nossas pedras preciosas, o nosso diamante, e temos de lapidar permanentemente esse diamante. O continente africano tem 1 bilhão de habitantes. Um produto interno bruto de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares e é uma das economias que mais cresce em todo o mundo. A África está atraindo investidores de todos os tipos. Governos e empresas que enxergam no continente um futuro de desenvolvimento. Mesmo assim, um estudo do Banco Africano de Desenvolvimento mostra que os jovens representam 60% dos desempregados em todo o continente e, em números absolutos, seriam 40 milhões de pessoas sem emprego. Eu e Dina Adão fomos a Botsuana, Angola e Cabo Verde para mostrar um pouco das oportunidades e contradições deste continente no Nova África dessa semana. Botsuana é apontado pelo Banco Mundial como uma história de sucesso de desenvolvimento. E os motivos são fáceis de serem apontados. O país tem uma democracia relativamente estável e recursos naturais abundantes. Mas será que isso é suficiente para garantir o crescimento econômico a longo prazo? Com uma população de 2 milhões de habitantes, o Botsuana é vizinho do primo rico, a África do Sul. Vive basicamente de agricultura e mineração. Hoje é uma república presidencialista elogiada internacionalmente pela estabilidade. Desde a independência em 1966, o país vem superando turbulências econômicas e políticas. Botsuana conseguiu manter a corrupção em níveis mínimos. Não toleramos e tratamos com tolerância zero a corrupção. Então, acho que isso é essencial para o sucesso do país. Segundo, ou talvez primeiro, é a estabilidade política de Botsuana. Acho que esses são os ingredientes-chave que nos diferenciam de muitos outros países em desenvolvimento e mercados emergentes. Mendes diz que o grande desafio do país agora é escapar da forte dependência em relação à renda obtida com a exploração e exportação de diamantes. Botsuana continua sendo o maior exportador de diamantes do mundo e vai continuar por muitos anos. Mas é urgente que o país diversifique sua economia, que não fique na dependência dos diamantes. Sabemos que nenhum recurso no mundo dura para sempre. Por isso, o único modo de fazer os recursos durarem é basicamente fazer o dinheiro que você ganha com esses recursos fazer a diferença. Botsuana enfrenta dificuldades com a falta de uma saída para o mar. É o que diz o Dr. Emanuel Botali, do Departamento de Estudos Políticos e Administrativos da Universidade de Botsuana. Países que não têm saída para o mar estão cercados por outros países. E você não tem acesso ao mar ou ao oceano. Se você quiser importar ou exportar produtos, você precisa de acesso ao mar, a maioria das vezes. Se você não tem essa saída, isso significa que se torna caro importar e exportar produtos. Significa que quem quer investir precisa também considerar o custo do transporte até o mar. A limitação geográfica não pode ser vencida. Sem saída para o mar, Botsuana tenta ampliar parcerias comerciais. Uma das alternativas é o fortalecimento da União Aduaneira da África Austral, que inclui África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia. A União está negociando acordos comerciais com os Estados Unidos e a União Europeia. Um arquipélago a 500 quilômetros da costa oeste africana. Com pouco mais de 500 mil de habitantes, Cabo Verde é uma das democracias mais estáveis do continente. O seu povo, o seu mar e as suas músicas atraem milhares de turistas.
A geografia aparentemente privilegiada esconde algumas fragilidades, como a escassez de água doce, os longos períodos de seca e o solo pouco fértil. O isolamento e a dispersão territorial do arquipélago também dificultam o desenvolvimento econômico. Mas esse pequeno país, que só conquistou a independência de Portugal em 1975, já descobriu a sua vocação e apostou na formação de uma mão de obra qualificada. Nós costumamos dizer que aqui não temos ouro, não temos diamante, não temos petróleo. A própria Cesária Évora cantou isso e disse que em Cabo Verde só temos a paz de Deus, que não há em outras partes do mundo. E por isso temos que investir nas pessoas. As pessoas são as nossas pedras preciosas, o nosso diamante, e temos de lapidar permanentemente esse diamante. E então a formação profissional é um eixo estratégico da ação governamental. Os recursos humanos, aliados às belezas naturais, fazem do turismo um setor estratégico para a economia. E os números impressionam. No ano passado, o país recebeu mais visitantes que o total da população. A nossa meta para 2013 era atingir 500 mil de turistas. Neste momento estamos a roçar, em 2011 tivemos praticamente 500 mil de turistas. Para assegurar que os turistas saiam daqui dispostos a voltar e a recomendar, o governo percebeu que, mais que paisagens lindas, é preciso garantir que os visitantes sejam bem recebidos em Cabo Verde. Para isso, é fundamental uma mão de obra qualificada. Num setor de serviços, como o setor turismo, em que o atendimento e a satisfação do cliente é crucial para o crescimento e crucial para o seu desenvolvimento, há que manter e há que se investir na mão de obra. A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde foi inaugurada em 2011 e foi construída com o apoio do governo de Luxemburgo. A escola é a principal formadora de mão de obra para hotéis e restaurantes de todo o país. Daqui saem chefes, garçons, recepcionistas e gerentes. Nós temos aqui cursos de agência de viagens, recepção hoteleira, cozinha e pastelaria, restaurante-bar. O nosso primeiro-ministro, quando veio cá, disse que a escola era uma das peças de transformação de Cabo Verde. Apesar do elevado índice de desemprego do arquipélago, principalmente entre jovens e mulheres, o número de alunos formados pela escola ainda é insuficiente para atender a crescente demanda dos hotéis de Cabo Verde. Hoje, são 195 estabelecimentos, uma quantidade 9,5% maior que a do ano anterior. Esse mercado em expansão tem sido alternativa para jovens como Messias. Foi o meu primeiro emprego, estou mais realizado, porque adquirir conhecimentos, trabalhar para a hotelaria, trabalhar para o turismo, trabalhar para o setor do turismo, muda assim um bocadinho do ritmo de vida das pessoas. A mudança foi ainda maior para o Vladimir Garcia. Ele fez um curso profissionalizante na área de construção civil e abriu uma empresa de pintura e reforma de exteriores. Às vezes é preciso também fazer curso profissional. Você consegue entrar no mercado de trabalho muito mais rápido, consegue de alguma forma se sustentar e ajudar a família. É por isso que nesse momento eu especificamente e os meus colegas optaram, por exemplo, por um curso que não é prolongado 3 anos, cerca de 9 meses estaremos qualificados para o mercado para trabalhar. Então optamos por algo mais rápido que daria a nossa própria autonomia financeira. Vladimir é apenas um exemplo do empreendedorismo presente em Cabo Verde. A atitude é incentivada nestas salas de aula. Os cursos de informática, alimentos, construção civil, serralharia, eletricidade e hidráulica são oferecidos graças a uma parceria com o Brasil. O Instituto de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde já formou cerca de 17 mil profissionais em 10 anos.
a entidade responsável pela abertura de novos mercados de trabalho para os jovens cabo-verdianos. Nós somos um país de imigração. Nós temos basicamente a mesma quantidade de cabo-verdianos fora do país do que dentro do país, ou seja, nós temos cerca de 500 mil habitantes em Cabo Verde e temos cerca de 550 mil habitantes fora de Cabo Verde, ou seja, cabo-verdianos fora de Cabo Verde, vivemos na diáspora. Daí que todas as políticas que são desenvolvidas em Cabo Verde são pensadas para Cabo Verde e para a diáspora cabo-verdiana. A parceria também inclui políticas de inclusão. Há ações profissionalizantes voltadas para a população carcerária do país e cursos com o objetivo de promover uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres ainda sofrem muito da questão da discriminação e um conjunto de outros males, que até muitas vezes são vítimas das próprias leis que existem nos países. E nós temos estado em Cabo Verde a desenvolver um conjunto de atividades no contexto de valorizar a mulher. No próximo bloco, um país que tem uma economia que cresce rapidamente, mas que ostenta altos índices de desemprego entre a população. Eu, Márcio Werneck, vou te levar a Angola. Não perca! Números de 2011 mostram o crescimento do PIB em torno dos 3,7% em Angola. Com tanta pressão sobre a economia emergente, o país corre o risco de um apagão de mão de obra especializada. O Centro Integrado de Formação Tecnológica vem tentando evitar isso. O Sinfotec é um empreendimento do governo que surgiu em 2008. Visa a formação profissional técnica e tecnológica, dando um importante suporte para as empresas angolanas e estrangeiras aqui instaladas melhorarem a qualificação dos recursos humanos. Hoje são 900 alunos, divididos em 16 salas de aula e 22 laboratórios. Nos 3 primeiros anos de funcionamento desse centro de formação, passaram por aqui quase 3.000 alunos. Essa parceria entre governo e empresas permitiu que fossem desenvolvidos cursos nas áreas de telecomunicações, mecânica, informática e robótica. Os alunos com bom aproveitamento saem daqui praticamente empregados e com possibilidades de especialização no exterior. O mercado do emprego não está fácil, além das formações acadêmicas, a pessoa requer mais uma profissão, então vamos enriquecer o currículo para ver se teremos credibilidade no mercado de emprego. Procuramos esse centro para mais conhecimentos e para encontrarmos mais facilidade no mundo do emprego. O desenvolvimento é acompanhado com bons recursos humanos. São as pessoas que fazem acontecer as coisas. Logo, o Sinfotec foi criado exatamente para isso. Temos várias empresas que nós, depois de fazermos aqui os cursos, nós contactamos as empresas para oferecerem estágios. Depois dos cursos, para determinados cursos, nós oferecemos um estágio. Então, essas empresas vêm e oferecem os estágios aos nossos formandos, né? E muitas delas acabam ficando com esses formandos. Em todo o mundo, política e economia sempre andaram juntas. No caso de Angola, a economia destroçada pela política só começou a andar depois que a paz se estabeleceu de vez no país. Em 2002, 2 partidos políticos que disputavam o poder baixaram as armas e puseram um fim a 27 anos de guerra civil. De lá para cá, a estabilidade política vem se transformando em oportunidades e num promissor círculo virtuoso. Depois do colapso econômico no início dos anos 90, quando o PIB caiu 25% entre 92 e 93, o país registrou um crescimento médio de 6%, impulsionado pela indústria petrolífera. O governo de Angola aposta num crescimento ainda maior, e os motivos são claros.
impulsionada pelo petróleo, a economia do país mostra sinais de vigor em todos os setores. Construção civil, comunicação, turismo e serviços crescem no país. Como sabe, nós vivemos durante muitos anos de guerra. As nossas infraestruturas foram praticamente destruídas e estou-me aqui a recordar as principais, como ferroviárias, as infraestruturas rodoviárias, as infraestruturas de energia, fundamentalmente a eletricidade, a água, etc. E, de facto, neste processo de recuperação, o petróleo tem um papel importantíssimo. Nós poderemos, em termos resumidos, e se falarmos nos indicadores macroeconómicos, podemos dizer que o petróleo contribui neste momento, porque já esteve cerca de 60% do nosso PIB, que neste momento anda à volta dos 42% representa o PIB. Entretanto, em termos de receitas, o petróleo tem contribuído com cerca de 80% das nossas receitas e 90% das nossas exportações. E através destes indicadores macroeconómicos nós podemos, de facto, visualizar a importância que o petróleo tem no desenvolvimento económico e social. Saímos de um período de guerra muito longo. Agora está-se a retomar a confiança nos operadores econômicos, dados novos, está-se a começar a investir com mais confiança no interior do país, que não se via antes, por razões muito óbvias. Era a situação da guerra, as infraestruturas rodoviárias estavam danificadas. Há sempre ajustes nos salários, no salário mínimo dos angolanos, quando há tempos atrás era muito baixo, mas agora já se consegue mais ou menos fazer alguma coisa. E acredito que há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, as pessoas não conseguiam viver do salário, mas hoje já vivem do salário. Por causa do crescimento vigoroso do país, a demanda ainda é maior que a oferta de mão de obra especializada local, que ainda ganha know-how fazendo cursos. Assim, a força de trabalho experiente em Angola ainda recebe um significativo reforço de fora do país, mas isso deve mudar com o tempo. Em Angola tem legislação expressa no domínio da contratação da mão de obra estrangeira e nacional, que em princípio há um certo rigor. Tem um limite de inserção de mão de obra expatriada nas empresas relativamente aos nacionais e que ela não pode ultrapassar os 30%. Não temos aqui uma política que diz que o expatriado não pode entrar. Não pode entrar desde que respeite a legislação angolana e as empresas nacionais e multinacionais que também entrar desde que respeitem a legislação. Estamos aí atentos para que aquilo que o técnico, o especialista estrangeiro faz bem, tem que necessariamente passar para o nacional, para que no futuro seja o nacional a garantir a continuidade. Yuri é um bom exemplo da importação de mão de obra. Foi transferido de Pequim para gerenciar esta empresa em Luanda. Aqui contribui para transferir conhecimento e tecnologia. Os angolanos aprenderam muito. Eles têm muitas habilidades e vão ter um grande futuro. A Telhafal é uma empresa com mão de obra 100% angolana. Trabalha com a cobertura de casas sociais do Programa Nacional de Habitação. Tem 63 empregados, mas em função das novas demandas, não tem como esperar pela formação local. Por isso, não descarta a admissão de mão de obra especializada estrangeira. Numa fase posterior do funcionamento da fábrica, nós vamos precisar de formação mais específica, formação avançada, conforme disse há instantes, e aí sim vamos ter necessidade desse intercâmbio. Acostumados às batalhas do dia a dia, o trabalhador angolano não desiste e não se abate ao ver vagas com salários melhores ocupadas por estrangeiros. Correndo por fora, aprendendo e se aprimorando, vai em busca de um lugar ao sol. Quem é angolano hoje sabe que o angolano é uma pessoa que batalha, é uma pessoa esforçada, que quer aprender, que quer crescer na vida. Então,
é sempre uma valia para todo angolano que queira atingir uma determinada meta, poder se esforçar, poder sempre trabalhar. Angola comemora 10 anos de paz completados em 2012. Nesse período, a inflação caiu de mais de 100% para quase 10% em 2012. A exploração de petróleo, que alcança os 2 milhões de barris diários, ajudou a economia a crescer. Angola foi um dos países que mais cresceu na última década. Mas o país, que tem laços históricos com o Brasil, ainda tem muitos problemas a resolver. Com 60% da população com idade entre 0 e 18 anos, Angola tem um desemprego que as estatísticas oficiais não medem. Mas pequenos comerciantes e uma economia subterrânea que aparece nas grandes e pequenas cidades mostram que não existem muitas opções de trabalho, apesar do vigor da economia. Quem analisa essa situação do país e suas relações com o Brasil é o economista angolano José Cerqueira. Eu penso que no século XXI, um dos grandes desafios do século XXI é o desenvolvimento da África. É o desenvolvimento da África, é o último continente, e o Brasil tem aí um grande papel. Não só pelo que eu acabei de dizer, pelas realizações que o Brasil teve na agricultura e na indústria. Há um certo gênio industrial brasileiro que ninguém pode duvidar, mas, sobretudo, eu penso que, em certa medida, o Brasil é um país bastante africanista. É um país americano, sem dúvida, mas bastante africanista, pelo peso que os negros têm no Brasil, a cultura africana, e por estarmos em frente uns aos outros. E, portanto, eu penso que se o Brasil olhar para a África e se vir que está na pole position para o grande desafio que é o desenvolvimento do continente africano, que vai encontrar Angola. Angola como uma plataforma nos quais os capitais brasileiros se podem apoiar, não tanto para desenvolver Angola, porque Angola tem recursos um pouco para financiar o seu desenvolvimento, mas para transbordar e Angola ser uma plataforma porque os capitais brasileiros possam aplicar na Zâmbia, no Congo, etc. Eu penso que portanto, os angolanos têm que olhar para o petróleo como uma bênção de Deus e pensar que estamos a tirar esta riqueza do subsolo, temos que criar uma riqueza artificial na superfície, escolas, hospitais, fábricas, etc., para que a produtividade do trabalho angolano seja multiplicada de 5 a 10 vezes quando desaparecer o petróleo. Se formos 10% mais produtivos, vamos ficar melhor sem petróleo do que com petróleo. O grande desafio é uma política de emprego, é atingir o pleno emprego. Aí o grande desafio, é como quando o presidente Kennedy disse que tinha que pôr um homem na Lua, o grande desafio hoje das políticas económicas é acabar com o desemprego. O desemprego involuntário, é claro, não se pode forçar as pessoas a trabalhar. Eu penso que no caso de Angola, na situação em que estamos, não seria o sítio mais complicado para ter uma política de emprego. Mas temos um excesso de mão de obra, muito desemprego, na mão de obra pouco qualificada. A pressa com que o governo quis ter resultados no domínio das infraestruturas levou a que chegasse muita mão de obra, designadamente chinesa, que, enfim, é muito útil, é muito produtiva, mas se não houvesse tanta pressa, talvez se pudesse ter treinado angolanos para, enfim, dar mais emprego. Não é que a gente não gosta de ver chineses, mas o que não gostamos é de ver os angolanos empregados. O mercado de São Paulo é o mais antigo de Luanda. Foi construído em 1948 com os recursos arrecadados pelas quitandeiras que trabalhavam no mercado anterior, destruído em uma inundação. Com 7.000 metros quadrados e centenas de bancas, o mercado é uma opção de trabalho para milhares de angolanos que não encontram um emprego formal. Aqui se vende de tudo: roupas, motocicletas, sapatos e até cabelos que as angolanas adoram para fazer perucas e tranças bastante elaboradas. O mercado dá emprego a milhares de angolanos e é uma atração para os moradores e os turistas que passam por Luanda. Por aqui transitam diariamente milhares de pessoas. Gente como esses estudantes que encontramos dando uma volta nas imediações do mercado depois da escola. Os meninos se encantaram com a câmera do Nova África e mostraram um pouco de um ritmo angolano que só agora começa a ser descoberto pelos brasileiros, o kuduro. É verdade, não se crua, mas sistema pela janela, nem é carregado sequelas. A famosa obra serviu, é uma lembrança hostil que carrego ao longo do mês. Releva a versão de
chineses com a mão de obra maiúia, mas ainda digo aleluia porque a batida única cuia.